Muito obrigado, José Manuel. Queria-lhe agradecer muito. Dispensa apresentações. José Manuel Sobral, investigador emérito do Instituto de Ciências Sociais, antropólogo, historiador, com uma obra vastíssima sobre identidades nacionais. E, por ocasião dos 15 anos dos ensaios, lembrámos de fazer uma pequena publicação que reúne, por acaso, não 15 ensaios, mas 17 ensaios, não foi um best-of, de modo nenhum, mas que toca em vários temas que foram abordados nos nossos ensaios. E começámos precisamente com a identidade nacional, e é o primeiro texto deste livro, e por isso eu lembrei-me de hoje fazermos uma conversa um pouco diferente sobre este título, afinal, o que é Portugal? A Fundação é uma fundação portuguesa, todos nós nos sentimos portugueses, mas se pensarmos bem, Portugal como tal não existe. É uma realidade que não existe. Não sei se o Zé Manuel concordará, mas toda a nação é uma noção, não é mais do que isso, uma construção cultural sedimentada pelo tempo, que existe apenas à força de acreditarmos nela, não é? É isso que faz a existência de Portugal, não como uma entidade corpórea, mas como uma identidade nacional. E, como tal, eu começava por lhe perguntar o que é isso da identidade nacional portuguesa, ou, se quiser, pelas identidades nacionais de todos os países. Meu amigo, muito obrigado, mas antes de mais eu gostaria de cumprimentar a todos e gostaria de dizer duas coisas. A primeira é de felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos pela ação feita ao longo de todos estes anos, uma ação, a meu ver, completamente inédita em Portugal e responsável por levar um conjunto de livros muito variados entre si na sua orientação, se quiserem, na sua doutrina, na sua ideologia e no seu objeto, mas todos marcados pela busca do rigor e pela acessibilidade a um público muito vasto. E, em segundo lugar, para estender os meus parabéns ao do António Araújo, porque o António Araújo é a pessoa que tem estado sistematicamente por detrás desta coleção e com o seu amor e paixão pelos mais diversos objetos do conhecimento e da ciência, assegurou-a até hoje. Muito obrigado. Postas estas primeiras palavras prévias, Portugal existe, as nações existem. Existem, são construções. Existem, tal como existem as mais antigas comunidades que a gente conhece, que são as comunidades de crença, as religiões. Existem as nações, existe o que é o cristianismo, ou o que é o islão, ou o que é o budismo. São construções que começaram a partir da doutrina, começaram a partir de elaborações sobre o que devia ser a organização do mundo e os ideais que deviam nortear a vida em sociedade e transformaram-se em realidades absolutamente duradouras até hoje. Eu não queria muito alargar-me sobre isso, mas queria só dizer, acrescentar uma coisa minimamente erudita. O Perry Anderson, que é um autor marxista conhecido já nos seus 90 anos, ainda este ano escreveu um texto em que dizia, e poderia ler-se nisso até uma certa autocrítica a ele próprio, falharam os investigadores que não reconheceram como as duas maiores forças ideológicas, político-ideológicas dos últimos séculos, nas religiões e no nacionalismo. As nações existem, ou Portugal existe como uma construção, mas como uma construção que tem já uns séculos e que encarnou num determinado território, numa determinada língua, em estereótipos e em atributos que nós, de um modo variável, achamos que são os portugueses. Isto aplicar-se aos ingleses, aos franceses, um pouco mais polemicamente aos espanhóis, porque ali há algumas questões de regionalismo ou plurinacionalidade, aos norte-americanos e aos chineses, para falar, digamos assim, das duas maiores constelações nacionais no atual cenário mundial. Mas do que é que se compõe uma nação? Uma língua, um território, não necessariamente um território? Não necessariamente um território, nas nações sim, exatamente, tudo isto entre os atributos das nações está um território que é um território que se controla ou ao qual se aspira, a controlar, ou imaginário, ou que se quer vir um dia, a ocupar, digamos assim. É a partilha de uma determinada narrativa sobre essa mesma coletividade. Somos alguém que veio de alguma parte e temos uma determinada trajetória no tempo. Temos, portanto, uma história. Atributos culturais, como, por exemplo, ter uma língua.
uma língua comum aos que se reconhecem membros da nação, concepções da nação como uma grande família e a ideia de que há uma afinidade especial e específica entre aqueles que se reconhecem como membros da mesma nação, dos portugueses. E depois pode haver muitos outros atributos. Mas falou do território, mas o território, há um pouco a ideia de que Portugal tem as fronteiras mais antigas do mundo, ou das mais estáveis, desde o Tratado de Alcanices. Mas o que é facto é que, por exemplo, a questão do coto misto só foi resolvida no Tratado de Limites em 1864. E ainda hoje em dia existem a ilhota da Insua Grande e tudo, ainda há dúvidas sobre a quem pertence Portugal e Espanha. Mas é mesmo verdade que as nossas fronteiras são das mais antigas, ou pelo menos das mais estáveis, talvez sejam? Eu penso que são das mais estáveis e, sem dúvida, das mais antigas da Europa. É verdade que há o coto misto, houve as delimitações, no fim de contas, mais científicas, com o desenvolvimento da própria topografia no século XIX, que fizeram acertos, mas são acertos a partes, digamos, espacialmente negligenciáveis do território nacional. De facto, desde a incorporação de Ribacoa, o território é quase o mesmo, excetuando o caso talvez mais importante, que é a questão da Olivença, que, digamos, de alguma maneira, Portugal foi deixando cair, enquanto, por exemplo, persiste uma reivindicação relativamente a Gibraltar por parte da própria Espanha, e enquanto as fronteiras dos Pirineus Orientais na zona da Catalunha também se perderam há relativamente pouco tempo e não há, digamos assim, reivindicações sobre ela. Mas houve grandes questões e há irredentismo, só para não ir mais longe, para não entrarmos nas questões da esfera do leste, que são mais complicadas. Há questões no nordeste da Itália, com o Trentino, com o Alto Adige, com populações que são tradicionalmente, etnicamente, de fala alemã, de fala germânica, que foram incorporadas no Estado italiano depois da Segunda Guerra Mundial. Houve uma geografia, talvez um pouco mais nacionalista, que procurou também fundar a nossa identidade numa suposta homogeneidade geográfica ou autonomia geográfica do território nacional. Mas há muitos geógrafos, por exemplo, a Suzanne Davos, contesta que Portugal seja geograficamente autónomo de Espanha. Não. Eu sei que não é geógrafo, mas não sei, do ponto de vista, entre Portugal e Espanha, se calhar são mais as continuidades do que as descontinuidades em termos territoriais, ou não? Sim, Portugal não é nada idêntico, é bastante diferenciado em termos geográficos. Eu, por acaso, aprecio imensos geógrafos, o Orlando Ribeiro, o marido da Suzanne Davos, principalmente, mas também o seu precursor, o Amorim Ginão. Não, Portugal comporta-me partes muito diferenciadas, nomeadamente a divisão entre o Norte e o Sul, que é uma divisão que começa por ser também o litoral e o interior, mas começa por ser, para simplificar, em termos de relevo e de clima, digamos assim, com o norte, sobretudo o norte acima do Mondego e sobretudo acima do Voga, que evidentemente é muito semelhante à Galiza, quer na parte litoral, quer na parte interior, as zonas de Bragança, dos antigos distritos de Bragança e Vila Real, enquanto, digamos assim, na Beira Baixa, Distrito da Guarda, Beira Baixa e Alentejo, é basicamente, digamos assim, é a realização concreta no Estado português da meseta ibérica, que é a região mais ampla de Espanha e, portanto, com profundas afinidades com Extremaduras, Andaluzias, etc. E é muito diferenciado depois também em termos da sua própria estratificação social tradicional em torno do mundo rural. Mas durante tempo não é uma unidade natural. Claro. Ainda bem que falou da divisão Norte-Sul, porque durante muito tempo pensou-se que essa era a grande clivagem em Portugal, até em termos político-eleitorais. As eleições mais recentes vieram baralhar um pouco isso, e até que ponto é que a grande clivagem hoje não tanto entre Norte e Sul, mas mais entre litoral e interior. Como é que Portugal é muito saudável devido à sua coesão e à sua homogeneidade, mas há clivagens. Sempre houve clivagens notórias no campo político que emergiram depois de 1974, mas já eram palpáveis durante a Primeira República e antes. Durante o Estado Novo e antes disso. Não sei exatamente
como está a mudar a configuração, mas a configuração evidentemente está a mudar. Não sei essas últimas indicações do que se passa no plano partidário serão suficientemente estáveis em termos políticos para efetivamente vermos como ela muda. Mas evidentemente havia tradicionalmente um país dual, em termos de estrutura norte-sul, um país que foi, aliás, a partir de... E em termos também de prática religiosa, por exemplo, claramente, entre... E sentido de voto também, não é? E em termos, evidentemente, em termos de matéria eleitoral, e inclusive isso chegou a ser alvo quando as teorias rássicas, digamos assim, eram muito influentes, inclusivamente no plano científico, levou a teorizações rássicas sobre a dualidade e não a homogeneidade de Portugal. Ainda bem que fala nisso, porque ainda ontem falámos, na preparação para esta conversa, eu recordei, está aqui até o Dr. Jaime Gama, que é uma pessoa que também se interessou por isso, aqueles estudos dos discípulos e do próprio sobrinho de Simões sobre o nosso património genético, mas que mostram que se calhar nós temos uma grande diversidade genética, mais até do que Espanha, mas algumas linhagens típicas, se calhar até do norte da África, curiosamente encontram-se mais a norte do país, muitas vezes, do que a sul. Isto é, hoje em dia, a própria ideia de raça já está posta em causa. Sim. O que não significa que esta ideia de património genético... E temos razões para nos orgulhar do nosso património genético, uma vez que ele é tão diverso assim, não é? É verdade. E há razões que explicam essa diversidade. Eu não sou um grande entendido da genética histórica, mas li um grande autor, penso que já desaparecido, que era o Luigi Luca Cavalli Sforza, que fez estudos de genética, depois comparava sobretudo com as áreas linguísticas, não tanto com as nações, mas essas áreas linguísticas eram um bom indicador, digamos assim, de identificações nacionais. É evidente que a Península é o ponto de passagem, ainda antes da história escrita, digamos assim, ainda antes da história das narrativas que começam com os gregos, das civilizações escritas greco-romanas e que tanto moldaram o Império Romano, a Europa, que tanto moldaram a Europa para lá dos limes germânicos, mas é evidente que a Península, provavelmente desde o tempo do Homo sapiens sapiens, que a Península e o Estreito de Gibraltar e, logicamente, o território que muitos milhares de anos deveria ser Portugal, Espanha, etc., foi ponto de passagem dessas diversas pessoas que se foram cruzando ao longo... Mas mesmo assim a nossa diversidade genética é maior que a dos espanhóis. Sim. O que atribuem muito... Portugal foi dos países em que a entrada de escravos foi das mais altas para um país periférico da Europa. Isso pode ser um dos fatores. E depois há todas as questões, muitas vezes as pessoas nem sabem que a doença dos pezinhos foi levada até aos confins do mundo pelos marinheiros que iam na invencível armada de Filipe II. E Claro. Não, isso é óbvio. Marinheiros da Póvoa, não? Eu vou tentar, digamos, dar-lhe uma resposta ou melhor, vou tentar adivinhar uma possível resposta ou dar uma hipótese para essa maior variedade de Portugal em relação à Espanha. Provavelmente muita gente esquece que as navegações começaram há milénios e que há navegações que, percorrendo, sobretudo, o litoral, e que Portugal tem uma ligação marítima extraordinariamente importante que decorre da sua posição face ao Mediterrâneo e ao Atlântico. Porventura, essa muita diversidade deve-se, sobretudo, às rotas marítimas que ligavam Portugal há muito, por exemplo, às Ilhas Britânicas, isto é conhecido, há milhares de anos, à zona da Cornualha, provavelmente ligadas muito antes ao tráfico de sal e muitas outras coisas. Portanto, é natural que isso exista. E é evidente que Portugal, e é daí que vieram as informações sobre o tráfico de escravos interno à África que são uma das motivações da expansão portuguesa para as praças africanas e depois para explorar a costa da África. E é natural que muito antes já houvesse circulação, evidentemente, de escravos, até porque os escravos, antes do comércio de escravos, digamos assim, do século XV, XIV, XV, era já algo antigo, fazia-se de cativos que ou vinham da Europa do Leste, os eslavos, os escravos,
ou vinham do território africano, que eram os mais próximos da Europa. Claro. Portanto, Portugal, sendo agente de toda essa circulação e sendo um entreposto importante de toda essa circulação, não me espanta que seja geneticamente muito diversificado. Falou há pouco da expansão. Ontem também referimos isso. Há uma ferramenta do Google que é o Gram Viewer, que pode-se pôr uma palavra e ver nas fontes impressas desde 1500 até 2022, e eu pus a palavra Portugal, e realmente nota-se um grande pico no século XVI, depois uma coisa estável das citações em língua inglesa, a palavra Portugal, depois estável entre 1600 e 1820 e depois decresce. O mesmo se passa com o francês. O nome de Portugal também decresce abruptamente desde mais ou menos 1823 até hoje, no castelhano e tudo. Mas, curiosamente, desde 2006 há uma explosão da citação do nome Portugal em língua chinesa. Isso suscita algum comentário? Só posso tentar adivinhar. O primeiro comentário, eu acho que há muito boas razões sólidas e fundamentadas. É o auge da expansão imperial portuguesa, e é preciso ver que essa expansão leva os portugueses ao Japão, como se sabe, a traficar, leva-os à América do Norte na pesca do bacalhau, leva-os ao Brasil, leva-os a lutar pela supremacia face aos espanhóis no subcontinente. As pessoas parecem insólito, mas Tordesilhas, que hoje é uma pequena cidade espanhola, foi o local onde outrora dois monarcas peninsulares, que eram parentes, os reis de Portugal, e já então da Espanha unificada, os reis católicos dividiram o mundo conhecido então. Portanto, isso coincide muito com essa importância que Portugal tem, que aliás se manteve durante o tempo da União das Coroas, com o estabelecimento de portugueses comerciantes em Sevilha, no Peru. Sim, nós falamos da estabilidade das fronteiras, mas esquecemos muitas vezes, é um bocadinho um buraco negro da nossa historiografia, esse período dos Filipos, não é? É um período que não interessa muito às narrativas da nossa historiografia. Às narrativas intensamente nacionalistas, porque é evidente que se desvalorizou, sendo menos estudado esse período, muito mas é um menos, período ainda hoje em dia, historicamente tão importante como o único, um período de colaboração para algumas, sobretudo para algumas frações da burguesia comercial e sobretudo da classe nobre, mas que acabou por, digamos, despertar um enorme ressentimento, inclusive um ressentimento popular que permitiu a este Estado muito menos poderoso do que os Estados declinantes dos Áustrias, digamos assim, dos Áustrias de Espanha, dos Habsburgos de Espanha, foi suficiente para Portugal conseguir recuperar, digamos assim, a sua autonomia enquanto Estado. Esse foi um dos grandes momentos da refundação, se quisermos, da nossa identidade nacional, ou pelo menos da narrativa sobre a identidade nacional, 1640. Mas, para trás, quais são os grandes momentos no seu livro? O José Manuel é também autor de um livro da Fundação, Portugal Português, uma identidade nacional. Fala muito da própria Fundação e, sobretudo, depois da crise-revolução de 1383. Esses, quanto assim, foram os grandes momentos. Sim, eu não podia fazer a descrição e acho que não há elementos para fazermos a descrição a passo e passo. Eu já vi outros historiadores, Martim de Albuquerque, José Matoso, que se tinham debruçado sobre alguns aspectos importantes nos quais eu me baseei entre outros. Mas aquilo que eu acharia é que, inclusive, é o professor Damião Pérez, que escreveu um livro, Como Nasceu Portugal, que apontava, digamos assim, para a importância do facto político do Condado Portucalense e da constituição do Reino de Portugal. Eu penso que isso é importante. O reino, porque é a partir do momento em que se estabelece um reino com uma moeda própria, com uma economia própria delimitada, não era fechada, mas delimitada, com uma simbólica própria, com uma lenda própria, com um mito de origem próprio, com uma língua que se destaca, digamos assim, sobretudo do galego, da fala ocidental da península, incorporando o falar moçárabe, sobretudo o falar moçárabe do centro e do sul, é nesse processo que se vai afirmando em Portugal. E, de facto, em 1383 e 85, o que sucede e o que nós podemos discernir é que há um confronto muito grande, mas não é apenas um confronto entre fações de nobreza. Não é apenas um membro da família real bastardo atacando, digamos assim, a descendente legítima do ramo mais velho
do filho legítimo que era o Dom Fernando. É algo mais do que isso. É algo mais do que isso. É uma grande manifestação também de hostilidade social contra a nobreza e os alcaides dos diversos castelos de Portugal que levaram o partido de Dona Beatriz. É uma manifestação também complexa de filho segundo, já tenho ouvido essa tese, da grande nobreza contra os primeiros. O Nuno Álvares Pereira, que vinha de uma das famílias mais importantes, luta contra os seus irmãos mais velhos, um dos quais, não me lembro se era o grão-mestre da Ordem de Calatrava, morre mais do que um no lado castelhano durante a Batalha de Aljubarrota, mas há elementos de xenofobia popular, quer dizer, sabe-se que os castelhanos são literalmente caçados e os alcaides que deram a voz por Castela em diversos castelos, alcaides do rei, dispersos pelo país, foram ameaçados de serem mortos e da sua família ser queimada se eles persistissem. Portanto, há ali uma xenofobia. Isso mantém-se nos séculos seguintes e, nomeadamente, depois, no contexto da chamada Guerra da Restauração. Mas há pouco falou que foi importante a criação de um reino. Muitas vezes nós pensamos que as nações é que levam à criação de um Estado. Isso era o discurso do nacionalismo do século XIX, que cada nação devia ter um Estado. Mas hoje em dia, o Ernst Gellner, por exemplo, defende muito que são os Estados que criam as nações, de certa forma. Isto é, o próprio Estado, o aparelho de Estado, tem um papel importante na criação de um sentimento nacional. Isso parece ter confirmação na criação do Reino de Portugal em 1143. Não é? É verdade. É verdade que os nacionalismos, nomeadamente no século XIX, que apontavam, digamos, para as nações imorredoras, eram os nacionalismos, sobretudo irredentistas, que não tinham Estado. Eram os checos que queriam voltar aos tempos de uma República da Boémia ou de um reino da Boémia independente do Império Austro-Húngaro, eram os croatas, eram os eslovenos, eram aqueles, aliás, que não tinham Estado próprio e se queriam ampliar, mas o que acontece é que, e essa lógica também existe. Agora, no caso português, claramente é o Estado, a existência de um Estado medieval, não é o Estado moderno nem o Estado contemporâneo, não tem a sua força, mas é de qualquer maneira um Estado, uma autoridade central, uma norma jurídica, um conjunto de leis, as ordenações, uma língua, um aparelho político, militar e ideológico. É ele que constrói isto a que se chama Portugal. E depois a história, o cotidiano vai fazendo o seu caminho e, sobretudo, eu há pouco estava a falar o Império, evidentemente é uma coisa absolutamente fundamental, com ramificações intelectuais e em termos de narrativa, de autoidentificação e de narrativa histórica, de uma influência enorme que não desapareceu até hoje. Mas mesmo assim o Estado nunca conseguiu fazer desaparecer identidades regionais e locais. Não. Há uma história muito curiosa que se conta com o rei Dom Luís, que ele terá chegado, estava ao largo da costa, não sei se na zona da Póvoa, e Dom Luís viu uns pescadores aproximar-se e perguntou-lhes: vocês são portugueses? Eles disseram: não somos poveiros, somos da Póvoa. Isto é, há identidades e lealdades regionais que hoje em dia ainda persistem e subsistem, mas no nosso caso, em Portugal, tirando se calhar alguns movimentos que existiram na Madeira e nos Açores, nenhuma dessas identidades regionais põe em causa a pertença ao todo, não é? Pois, eu sempre acho, e o António Araújo se calhar entenderá o mesmo, que se faz imenso desta anedota que teria sido contada a alguns por pescadores da Póvoa ao rei Dom Luís, como se isso fosse um grande argumento histórico. Não é uma historieta. Não é. É uma historieta. De facto, há casos para a reivindicação de identidades autónomas, no caso dos Açores e da Madeira, mas não. E em Portugal, aliás, a única entidade, tirando os Açores e a Madeira, que teve uma existência meramente simbólica diferente de Portugal era o Reino do Algarve, o Reino de Portugal. E depois, durante algum tempo, mas isso é uma outra questão, o Reino Unido de Portugal e do Brasil, essa era uma outra questão. É claro que há identidades locais, há identidades menos do que municipais, há identidades infraparoquiais. Quem ler a etnografia portuguesa vê que era costume que as geografias matrimoniais e os namoros se faziam nas aldeias. Claro. E era hábito punirem-se os rapazes que vinham namorar a uma determinada aldeia. Eu estudei, aliás, isso, dando-lhes mergulhos numa fonte,
embebedando-os, obrigando-os a pagar qualquer coisa porque vinham fazer o inabitual, que era virem casar ou roubar, Exato. portanto, uma mulher de fora. Nunca... Isso foi o seu trabalho de doutoramento na Beira, não foi? Na Beira. Nunca houve qualquer tipo de oposição. É claro que há identidades locais, da aldeia, às vezes interiores às freguesias, da aldeia, entre a aldeia na própria freguesia, municipais, evidentemente, e que foram muito ativadas, aliás, nos séculos XIX e XX, mas não começaram aí, mas nunca elas entraram em conflito com as nacionais. O centro de qualquer praça em Portugal. Não estamos a falar, o problema é que quando estamos a falar de regiões, estamos a falar, ou de províncias, estamos a falar de Portugal, não estamos a falar da identidade bretã, não estamos a falar do País Basco, não estamos a falar da Lombardia, ou da chamada Padânia, não estamos a falar da Sicília, não estamos a falar do mesmo tipo de regiões. Em Portugal, e para nos circunscrevermos a Portugal, nunca houve essa oposição. E em qualquer centro importante do interior, a grande presença é sempre a nacional, inclusive em termos dos monumentos, quando eles começaram no século XIX e XX. Os pelourinhos são algo do municipal, mas todas as câmaras municipais, a propósito, que têm como carta definidora de direitos os forais, pois em todas as câmaras municipais existe, no cofre da Câmara Municipal, suponho que em todas, eu vi um deles, existe, fechado à chave, a cópia do foral da Reforma Manuelina do Rui de Pina com umas iluminuras idênticas. Ora, quem é que sancionava isso? A autoridade régia em Portugal. Não havia municípios sem, evidentemente, concessão, sem legitimação proveniente por parte da autoridade central. Mas para além de identidades locais, existem também, se calhar, identidades transnacionais. Isto é, o Zé Manel, uma coisa que estudou muito, foram as academias de bacalhau que há por esse mundo fora. Isso também é a identidade nacional também se projeta fora das nossas fronteiras. Com certeza. E até que ponto, já agora, são duas perguntas, até que ponto a alimentação, que é um elemento a que tem dado muita importância recentemente, nos seus trabalhos mais recentes, até que ponto faz parte da nossa identidade nacional e de que maneira? Sim, são transnacionais, porque depois todas as nações vivem nas suas diásporas, e a portuguesa tem uma diáspora. Antiquíssimas academias de bacalhau, fundadas por finais dos anos 60, 70, era uma tentativa de dar visibilidade a essa diáspora, e uma diáspora que se afirmava em zonas onde essa população era discriminada, porque os imigrantes portugueses, na sua maioria, eram pobres, e mesmo quando não eram pobres, como foi o caso no Brasil do século XIX, eram atacados por serem incultos, por serem analfabetos, etc. Quem ler as Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, verá que ele se lamenta profundamente de os brasileiros não terem sido colonizados pelos anglo-saxões, e terem, coitados como o resto da América Latina, terem sido colonizados por estes ibéricos, religiosos analfabetos, que nem sequer uma agricultura verdadeira teriam feito. Mas eu fiz esta citação de Sérgio Buarque, porque depois são estes imigrantes portugueses pobres e objeto de xenofobia no Brasil, xenofobia às vezes com atos violentos, que também eram, na sua elite superior, os banqueiros e grandes comerciantes, que vão construir o Real Gabinete de Leitura de Portugal, não apenas no Rio de Janeiro, considerada a maior biblioteca do mundo, mas também o que existe na Bahia, o que existe no Recife e certamente noutros locais. Ou seja, são aqueles a quem se dizia, são os analfabetos católicos, porque ele era um weberiano, um homem que lidava ao progresso e o capitalismo, no fim de contas, ao protestantismo. São estes analfabetos que vão responder, digamos assim. Esta é a grande resposta. As academias de bacalhau são não foi só bacalhau, foram também... Não foi só bacalhau, era o bacalhau e os livros para aqueles que eram acusados de ser analfabetos. E como sabemos, Portugal teve grandes níveis de literacia quase até ao presente. Mas era nessa luta. As academias de bacalhau são uma tentativa de lutar contra isso mesmo. Eu não me queria alargar, não, então.
Mas, Tocámos num ponto que já vi que é um ponto de seu Exato. agrado. A comida tem esse papel simbólico por toda a parte e o bacalhau é muitas vezes um indicador, aliás, de pobreza, mas de uma pobreza transformada em algo de nacional. As diversas Isso nações... merece ser explicado. Porquê? Porque é que é transformado... E porquê é que é um sinal de pobreza? Era um sinal de pobreza porque o bacalhau era tido como um alimento dos pobres. Ou seja, o bacalhau surge, primeiro que tudo, por necessidades de natureza, por ser muito abundante e barato e por necessidades de natureza, também. porque se conservava bem, salgado e seco. Portugal tinha muito sal, era um dos maiores produtores de sal, digamos, no mundo medieval e posteriormente. O bacalhau preservava-se muito bem e era adequado a um tempo em que os jejuns ocupavam uma grande parte do calendário do ano. Grande parte do ano tinha que se comer o chamado magro. O que sucede é que as classes altas tinham, sabe-se para Lisboa, sabe-se mesmo para os mosteiros, Dispensas. acesso a peixe fresco. Mas os mais pobres não, então comiam o bacalhau seco, que também era, certamente, nos espécimes mais baratinhos e mais miúdos, também era o género que se comia nas partes do sul da Itália, mais pobres, na Calábria, na Basilicata, etc., e que também era um alimento importante nas zonas de plantação açucareira, porque fornecia uma proteína barata e que não apodrecia quando era transportada e fácil de levar aos escravos. Para o Brasil e para a Jamaica, o bacalhau é prato nacional na Jamaica, caríssimo e símbolo da comida nacional, como cá. Mas lá, evidentemente, ainda é mais caro porque, apesar de tudo, o nível de vida da população jamaicana não é o mesmo que o nível de vida da população portuguesa. Lá é mesmo, transformou-se mesmo em luxo, mas é um ícone da comida nacional jamaicana. E as academias e o bacalhau ainda é um traço identitário, mesmo com as novas gerações da nossa diáspora? Não conheço suficientemente o mundo das academias para saber... se elas são muito ou pouco renovadas. Eu encontrei em algumas academias, os fundadores eu conheci, era gente já de uma certa idade, da minha idade ou mais velhos, creio que o fundador mesmo já faleceu, eram pessoas já de uma certa idade. Não sei como é que as novas gerações estão ligadas a isso ou não, mas são muito importantes para afirmarem, evidentemente, essa importância e para assinalarem, no fim de contas, a sua condição de cidadãos nacionais. Eu falei com o fundador, o criador das Academias do Bacalhau, e ele respondeu-me de uma maneira diferente. Então, como é que lhe veio essa ideia do bacalhau? E ele disse-me, mas o bacalhau é o fiel amigo. Eu não tinha nenhuma, e não havia nenhuma explicação teórica, digamos, para isso. É preciso ver que essas comunidades elas foram fundadas na África do Sul e na África do Sul os portugueses não eram propriamente membros da elite. Eram, na sua maioria, gente pobre e, nomeadamente, muitos dos quais oriundos da Ilha da Madeira. E por toda a parte, tirando o caso dos tais comendadores brasileiros, os imigrantes portugueses enfrentaram um mundo hostil na Europa como nos Estados Unidos. Só para citar o livro, creio que o historiador já morreu, há um historiador norte-americano, já falecido, Joseph Conforti, que era de ascendência italiana e portuguesa dos Açores. Escreveu um livro chamado Another City Upon a Hill, uma outra cidade, com referências à metáfora dos Estados Unidos como uma cidade, digamos, do futuro. Numa colina, a cidade da democracia, da igualdade, etc. E tal. E o Joseph Conforti conta uma coisa extraordinária. Quando ele era miúdo, os católicos irlandeses da sua zona, Fall River, expulsavam os portugueses de certos lugares na igreja, que eles achavam que eram para eles irlandeses. E ele, que frequentou um colégio católico de freiras irlandesas, diz mesmo: a mim, elas tratavam-me como negro. E o português negra. Tu, preto, português, até porque entre os portugueses da Costa Leste havia os portugueses até então, os cabo-verdianos. Mas eram os negros, eram os inferiores. Reparem, os católicos eram discriminados até ao tempo de Kennedy
primeiro presidente católico da América nos Estados Unidos. Por sua vez, os italianos discriminavam os portugueses. Eu sei que há muitos colegas meus que ficam indignados por os portugueses da Costa Leste celebrarem o infante Dom Henrique e que os portugueses teriam sido os primeiros a chegar à América, etc. Os portugueses estão ali a enfrentar os italianos que têm uma Columbia University e onde têm as Columbus Avenues quase por toda a parte. E que, evidentemente, também enfrentaram eles próprios o racismo, vê-se isso na história americana, mas que ascenderam muito mais rapidamente ao topo e foram mais aceitos pela população americana do que os portugueses, em menor número e com muito menor capacidade afirmativa, claro, e muito menos violentos do que algum segmento da imigração italiana. Falou não considera que as identidades nacionais ou regionais ponham em causa a identidade nacional, mas também refere aqui no seu texto, neste livro dos 15 anos dos ensaios, a entrada na União Europeia. Isto é, vamos ver, se calhar por baixo Portugal não é posto em causa em termos locais ou regionais, mas se calhar a identidade portuguesa pode ou não sofrer uma erosão com a nossa pertença à União Europeia, ou pelo contrário, será que a União Europeia não reforça a nossa identidade nacional? Não lhe sei responder cabalmente à pergunta. Aquilo que eu penso, todos os inquéritos se fazem sobre os valores europeus, os eurobarómetros, aquilo que têm fornecido é que as identidades nacionais persistem, são importantes e se sobrepõem, sem necessariamente serem contraditórias, à ideia da identidade europeia. Eu creio que a maioria dos portugueses são absolutamente favoráveis à estadia na Europa. Mas, por exemplo, no caso espanhol, se calhar a pertença à União sufocou um bocadinho o estilhaçamento de algumas regiões. Se calhar reforçou a identidade espanhola, ou não? Não sei se terá reforçado, porque a afirmação violenta começa nos finais do franquismo, da reivindicação, sobretudo, violenta no caso do nacionalismo basco. Sim. Começa ainda nos anos 60. O Franco tinha feito uma repressão horrorosa sobre o nacionalismo basco, que estava muito ligado à própria Igreja Católica, própria Igreja Católica basca, reprimiu-os fortemente. Ele emerge aí. A União Europeia dá-se no momento, a adesão da Espanha à Europa, no momento da aberta afirmação do nacionalismo basco, assumindo o governo local e sendo uma força importante nos equilíbrios políticos em Madrid, e também no governo catalão, que também entrava, digamos, nas suas alianças para possibilitar maiorias em Madrid, outrora com o PP, depois com o PSOE, etc. Não vejo que ela tenha colidido muito. Agora, é evidente que cria, em alguns lugares da opinião europeia, simpatia em relação a este tipo de movimentos, nomeadamente é isso que permite ao não me lembro agora do nome do ex-presidente da Generalitat catalã. Pujol. Não ao Pujol, ao que tentou fazer o referendo, ou fez o referendo autonomista. Ao Puigdemont, refugiar-se, evidentemente, na Bélgica, que é um país e um Estado... Mas a Bélgica é um refúgio de toda... E além disso, a Bélgica é muito curioso e diz muito da Europa, que é ao mesmo tempo, digamos, o lugar, sem dúvida, de construção, e a identidade europeia também existe, a comunidade europeia também existe, mas o não ser uma nação é, evidentemente, uma fragilidade, como se vê no atual contexto geopolítico, do meu ponto de vista. Mas na Bélgica tem um grave problema de definição da sua identidade nacional, dada a enorme rivalidade que se vê na própria Bruxelas entre os elementos valões e flamengos, ou seja, francófonos e germanófonos, portanto... É um problema que nós não temos, mas há alguns discursos que dizem que este súbito afluxo de imigrantes poderá pôr em causa essa coesão. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que não vejo que esse afluxo ponha em causa qualquer tipo de coesão ao nível da identidade nacional. Como não vejo que tenha posto em causa
a coesão, por exemplo, da identidade norte-americana, que é claramente um país que nasceu de imigrantes e onde isso hoje Se calhar a identidade foi construída pelos imigrantes. A identidade foi sempre construída pelos imigrantes de um modo assimétrico, sempre a ascendência anglo-saxónica protestante durante muito tempo, depois os italianos, os portugueses, os latinos. Bom, e a partir daí, sendo a maior economia do mundo, evidentemente a imigração, digamos assim, já não a desejada pelos anglo-saxões mais racistas até à Segunda Guerra Mundial, uma imigração da Europa Ocidental e Nórdica, mas uma imigração de todo o mundo, que existiu, por isso é que os portugueses tiveram uma imigração fechada para os Estados Unidos, basicamente entre os anos 30 e praticamente a presidência Kennedy. Mas eu não vejo que essa imigração possa pôr em causa a existência de uma identidade nacional. O Brasil é um país com uma identidade nacional fortíssima, onde persistem muitos elementos, não só simbólicos, muitos elementos ativos da formulação da identidade, como uma língua que é uma herança portuguesa. E não só a herança portuguesa. António Araújo é um jurista, sabe muito bem que no direito brasileiro e o direito é fundamental. O que ficou do legado português é o grande legado do Estado de Direito, brasileiro, e não vejo que o Brasil foi feito de toda a gente, incluindo japoneses, de milhões de escravos, e que tem os seus problemas, nomeadamente a população descendente de escravos continua a ser muito pobre, a população índia foi em grande medida assimilada ou exterminada ou marginalizada, mas não vejo que a identidade nacional brasileira esteja propriamente em crise. É ver um jogo de futebol, e os jogos de futebol não são coisas, nem o futebol, é uma coisa secundária. Esquecemos de falar disso, falámos do bacalhau, não falámos do futebol. Pronto, é evidente que Portugal também se expressa ao nacionalismo, é um veículo desse modo banal. Para citar o grande livro do Michael Billig, que é o nacionalismo banal. É evidente que é ao nível da comida, é ao nível, evidentemente, do futebol. E sair mais longe, quem tenha hoje em dia tido o prazer ou o desprazer ou o infortúnio de passar um dia em frente às televisões portuguesas, sabe o que conhece a importância do futebol, hora a hora, sobretudo quando há desafios internacionais e nos dias, hoje incluído, em que ainda se está a falar do que sucedeu no domingo passado. Toda a gente sabe que Não quer dizer que a identidade nacional hoje está no bacalhau e no Não. A identidade nacional hoje está primeiro de tudo na língua que falamos, está inclusive nos conflitos que temos sobre se os imigrantes estão a pôr em causa a identidade nacional, porque só os portugueses é que se interessam por saber se os imigrantes para Portugal estão a pôr em causa a nossa identidade nacional, os espanhóis a mesma coisa, ou por aí fora. Ou os portugueses ou alguns portugueses. Pois, claro. Portanto, até é preciso ver que quando se fala em identidades nacionais não há nada de harmónico. E subentende às vezes, há lutas ásperas, guerras civis, no caso de Espanha, por exemplo, guerras civis autênticas, terríficas, em torno, no fim de contas, também do que deve ser a narrativa nacional. Olhemos para os Estados Unidos da América, é uma luta, entre outras, por narrativas e visões diferentes da identidade nacional, aquela que opõe os republicanos ou o movimento MAGA aos democratas e a outros setores da sociedade americana. Obrigado, estamos quase a terminar. Só lhe queria fazer uma última pergunta, que era, afinal, o que é o Portugal depois desta... Quais são os principais desafios ou questões que vê em Portugal neste... Já vamos bastante avançados neste milénio, mas enfim, neste ano de 2025. Já fora de nacionalismo e tudo, mas quais são os grandes desafios? Para mim, os grandes desafios para Portugal, como para toda a Europa, e digo isto claramente, enquanto um defensor do Estado Social e um social-democrata, para mim os desafios são da integração da sua população, da defesa do seu Estado Social, do seu Serviço Nacional de Saúde, do qual os portugueses e então as televisões dizem o pior possível, porque não experimentaram outros. Se experimentarem outros, se tiverem a possibilidade, ou o britânico, de fazerem a comparação, então sim, e evidentemente nós temos que ter sempre uma visão relativizadora e comparada, no fim de contas, de tudo e também
do que sucede em Portugal. E, evidentemente, a diminuição das desigualdades e evitar, evidentemente, que promover a integração, porque, inclusive, a integração dos imigrantes, saber lidar com isso, do meu ponto de vista, é um grande desafio, da maneira mais humana possível, porque acima da nacionalidade há, evidentemente, a humanidade. E eu, digamos, ligo-me a isso, não sou crente, digo à vontade, pelos princípios do cristianismo, pelos princípios da humanidade, portanto, que, no fundo de contas, são aqueles nos quais foram ensinados à maioria dos portugueses. Muito obrigado. E como dizia um provérbio cigano, depois da amanhã, amanhã será ontem. É verdade, é verdade. Muito obrigado, Zé Manuel. Muito obrigado. Espero ter visto.